Virando o jogo. Oferecimento Banrisul. Cadastre suas chaves Pix agora mesmo pelo aplicativo Banrisul Digital. E Car House Toyota é na Car House incomparável. Muito boa noite para você que está ligado aqui na RDC TV, canais 24 e 524 da Claronet, ou também no site RDC TV Digital. Nesta quarta-feira de rodada do Campeonato Brasileiro, mas você vem conosco, já tem análise do jogo do Grêmio, já que já está no seu início de segundo tempo, melhor dizendo. Daqui a pouco começa o jogo do Internacional às 9h30, também vamos falar desta partida e da seleção brasileira. 100% nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Tudo isso e muito mais será tema aqui no Virando o Jogo desta quarta-feira, que tem os seguintes convidados, começando aqui na minha ponta esquerda, minha colega de rádio Grenal, comentarista aí da CBF TV, comentou aí o jogo Grêmio e São José, é isto, né? Heloíse Bordim, tudo bem, Elô? Tudo bem, Thiago, boa noite também para os amigos aqui. Vamos aí falar um pouquinho sobre Grêmio, Inter, seleção, vamos lá. Vamos lá, falar bastante aí dos jogos da dupla Grenal e também da seleção brasileira. Quem eu também recebo mais uma vez aqui no Virando o Jogo desta quarta-feira é o nosso colega jornalista do SBT, Matheus Trenck. Tudo bem, Matheus? Tudo bem, Thiago. Tudo bem, amigos ligados hoje na RDC. Charlie, também a Luíse. Uma boa noite. Vai ser muito legal falar um pouco de futebol, Brasileirão, eliminatórias, vai ser bem bacana. Isso mesmo. E a bola já está falando no segundo tempo, Grêmio e Botafogo. E quem também participa conosco é meu grande amigo, lateral esquerdo bom de bola, sabe jogar, grande Charlie Veloso. Tudo bem, Charlie? Tudo bem, Thiago. Um prazer. Quero agradecer primeiro o convite de estar aqui. Um prazer falar de futebol hoje. E nem não jogo tanto assim, né? Mas na verdade, já começamos mal. Eu tenho que encher a bola dos meus convidados. Eu não vou jogar, não joga nada, pé de rato, não. Tem que chamar de joga tanto que virou jornalista. Exato, exatamente. Que nem eu, sou tão bom goleiro que estou aqui, né? Mas tudo bem, deixa quieto. Vamos falar da seleção brasileira, que venceu a seleção peruana por 4-2. Um jogo cheio de oscilações, cheio aí de alterações. A gente pode botar aqui os melhores momentos no telão, Ana? Deixa eu acompanhar aí. 4-2 para a seleção brasileira sobre o Peru. O Brasil saiu perdendo aí com o gol do Carrijo. Como é que vocês observaram essa partida aí da seleção brasileira, que teve algumas modificações daquela equipe base que bateu a Bolívia, né? A seleção cumpriu sua obrigação, mas não do modo como a gente imaginava, né? Eu diria que eu fico muito mais preocupado em ver o Brasil tomar 2 gols dessa seleção peruana claramente enfraquecida, sem a presença do Paulo Guerreiro. É uma seleção comum. Sem Guerreiro, o Peru é um time comunzaço. E fazer 2 gols e estar à frente do placar em 2 momentos da seleção brasileira é algo que mais me preocupa do que exatamente me deixa tão alegre de ver o Brasil fazendo 4 gols. E eu queria destacar, né? O Neymar tem uma calma que eu não sei de onde ele tira na hora da cobrança do pênalti. É impressionante, o Neymar consegue fazer golaço de pênalti. Olha a calma. Tem que tirar o terno para cobrar o pênalti, né, Exato. O Thiago Veloso? A competência e a confiança, né? O Neymar, com a camisa da seleção, ele tem um capítulo à parte na carreira. Eu acho que ele consegue demonstrar coisas que talvez no clube ele não consiga, né, Thiago? Não consegue aí. E aí, Elô, foi boa a participação do Neymar na partida de ontem? Foi boa, né? Ele chegou ao seu 19º hat-trick da carreira, né? E ainda chegou a uma marca histórica aí da seleção brasileira, se tornou o 2º maior artilheiro da seleção pelo ranking que a CBF e a FIFA estabelecem. E sim, eu acho que preocupa muito o Brasil ter tomado esses 2 gols aí, porque mostra que não dá para confiar 100%. Claro que depois foi buscar o resultado, conseguiu superar e conseguiu passar bem e cumprir essa responsabilidade que tinha de vencer o Peru, mas penou um pouquinho ali no início e depois, com algumas alterações do Tite, até com a entrada do Everton Cebolinha, o time conseguiu se encontrar mais e aí garantir a vitória. Até não passou por ele os 2 gols que o Brasil tomou, né? Mas não me desce ter o Everton como goleiro da seleção brasileira. Não sei se é alguma cisma minha, alguma coisa assim, mas ele não me passa confiança para ser o goleiro da seleção brasileira. Mas é que a diferença entre os 2 goleiros, né? O titular, que é o Alisson, que é o melhor goleiro do mundo, e o Everton é muito distante. Muito distante. Aí, talvez por isso a gente sinta tanto assim, então não passou por ele, mas só em ver a imagem dele no gol e tu pensar que poderia estar o Alisson, né? Quem poderia estar ali, se não o Alisson, nesse momento?
O Ederson do Manchester o Ederson City. tá. Eu vou te dizer que eu também acho o Ederson um goleiro... Não, 6, 7. É que o Alisson não tem, né? O Alisson não tem, um goleiro muito acima da média. Mas eu prefiro até, como gosto de goleiro, eu gosto muito mais do goleiro do Flamengo, o Diego Alves. Acho um goleiro muito mais seguro, na minha visão. E é um cara que nunca teve tanta chance. Nunca teve tanta chance, ele sempre alternava, né? Mesmo com bons momentos no Valência da Espanha, né? Com ótimas temporadas no clube espanhol, não teve uma sequência na seleção brasileira. E agora o Everton vem recebendo chance e o próprio goleiro Santos do Atlético Paranaense. Né? E aí a jogada do Everton Cebolinha, né? Que encontrou o Everton Ribeiro, bola na trave e depois saiu aí o quarto gol da seleção brasileira. Dá para se empolgar com essa seleção brasileira ou a gente tem que compreender que o nível do futebol sul-americano, mesmo que seja de seleções, é um pouco mais baixo comparado com as europeias? Eu acho que existe um grande problema hoje com relação às seleções sul-americanas, que são as datas FIFA não permitirem mais tantos amistosos contra adversários europeus, né, devido à Liga das Nações. Então você não consegue testar o seu time contra as grandes potências mais seguidamente. Tanto que a Argentina faz amistoso quando não tem eliminatória, a Argentina faz amistoso com, sei lá, Honduras. O Brasil enfrenta, sei lá, Estados Unidos. Então, essa dificuldade do calendário, eu acredito que seja um grande problema para o Tite resolver, porque não é parâmetro você vencer o Peru por 4-2, não é parâmetro você vencer a Bolívia por 5-0, não é. E a gente até brinca, né, que é sempre a mesma história, essa história eu já conheço, porque nesse início, assim, a equipe tende a dar esse embalo, vencer 5-0, 4-2, e aí, como o colega falou, a gente acaba chegando numa Copa do Mundo, por exemplo, e não conseguindo alcançar o nível de futebol dos europeus. Então, eu acho que... E ainda, né, pelo futebol que a seleção vem mostrando, eu acho que nem dá para empolgar tanto, porque mesmo com esses adversários, ainda tá tendo dificuldade de passar, né? Tanto que tomou esses 2 gols do Peru. Enquanto a gente estava aqui comentando e analisando os jogos o jogo da seleção brasileira contra a seleção peruana, o Grêmio fez o seu segundo gol, né? 2 para o Grêmio, 1 para o Botafogo. O Grêmio saiu na frente com o gol do Diego Souza, o Botafogo empatou com o gol do Matheus Babi, jogador que até chegou a passar pelas categorias de base do Grêmio, e agora o PP acabou fazendo 2-1 para a equipe do Grêmio. O Grêmio então vai vencendo com o placar parcial de 2-1 na Arena e vai saindo da 14ª colocação e chegando até a 10ª colocação dentro do Campeonato Brasileiro. Thiago, eu estava vendo aqui a tabela das eliminatórias. Sabe quem é o próximo adversário do Brasil? Venezuela. Venezuela em casa. Depois sim teremos um confronto aí mais encrespado, que vai ser o Uruguai em Montevidéu, os 2 jogos em novembro. O primeiro teste do Brasil vai ser na 3ª rodada. E o Uruguai que tem 4 pontos, né? O Uruguai que tomou uma tunda do Equador, tem 3 pontos, né? de 4-2. Venceu o primeiro contra o Chile, né? Chile depois levou um sacode lá na altitude de Quito. O Uruguai que também está num processo ainda não tão severo de modificação, mas está já dando uma renovada na sua seleção, né? É uma seleção que pode crescer, né? Renovada, pero no mucho, né? Porque não convocou o Cavani porque estava sem clube também, né? Exatamente. Enquanto isso, a gente tem um jogador expulso, né? O Diego Souza recebeu o cartão amarelo com chamada do VAR. Para quem não está assistindo, né, tá aqui com a gente, o Diego Souza deixou a sola quando o jogador já tinha passado por ele. E eu quero chamar a atenção para algumas coisas que tem na arbitragem, né? Sim. Do VAR. A gente teve um lance semelhante ontem do Bruno Henrique, deixando a sola no rosto do jogador, sangrou, deixou o nariz dele cortado. E o VAR simplesmente ninguém chamou, não houve nada. E agora a gente tem um lance... Na comparação do Diego Souza um pouco mais leve, mas assim entendeu o árbitro para a expulsão, né? E o VAR quando chama é possível cartão vermelho, então eu acho que tem alguma coisa muito errada. Muito errada. Essa falta de critério, né, acaba chamando muita atenção dentro da arbitragem do futebol brasileiro. Eu até acredito que o jogo entre Grêmio e Santos não seja um bom ponto a se analisar essa falta de critério, porque particularmente eu não achei pênalti na jogada no qual o Grêmio acaba reclamando. Mas que há um descritério na arbitragem do futebol brasileiro, isso não há a menor dúvida, né?
E complica, porque o Grêmio já vinha assim, o Renato é um treinador que normalmente... Imagina a coletiva. Ele já Renato. deu Hoje uma vai ter coletiva em São Paulo, falando sobre, questionando a arbitragem. Falando sobre, que ia pegar leve, né? Que ia pegar leve. Hoje... Claro que tem um lado, né, Matheus e todos, tem um lado que o Renato também não entende os protocolos exatos, né? A gente sempre chama a atenção que o Renato fala, desconhece. Grande parte dos treinadores e jogadores não entende os protocolos, né? E aí foi uma coletiva cobrar sem ter a segurança de saber o protocolo exato do funcionamento do VAR. Isso não é bom para o Renato. Mas que há problemas, assim, e cada vez mais, cada jogo que passa, a gente vai vendo no Campeonato Brasileiro que a gente não consegue entender algumas coisas que são ditas e são feitas dentro do gramado com o VAR. E quem acredita em teoria da conspiração, né, acredita que os astros sempre são contra, que a bola não cabe entrando porque... Tá conspirando. Isso, a gente todos somos marionetes assim... O Leonardo Gaciba colocou agora mais uma pimentinha aí dentro desse cenário, né? Porque a partir do momento que ele assume que houve um equívoco, né, no jogo entre Atlético Mineiro e São Paulo, aquele gol do Luciano, né, onde a linha do impedimento não estava no frame correto, né, o corte não foi feito da maneira correta, e também a linha não foi colocada no exato ponto onde deveria ter sido colocada, abre uma margem, um leque aí para o pessoal imaginar cada coisa enorme, né? E trazendo até o exemplo para mostrar que o problema não é só no Brasil, né? Ontem o Cavani colocou nas suas redes sociais, ele estava acompanhando o jogo do Uruguai, que também teve a presença do VAR, e ele questionou, né? Lembrando o jogo da Copa América, que o Uruguai acabou perdendo o jogo, se eu não me engano, né? E teve 3 gols anulados. O VAR anulou 3 gols, sendo um deles o do Cavani. E o Cavani questionou, né? Se sempre vai continuar essa questão dessa linha do impedimento diferenciada, mudando a cada jogo. E então acredito que seja um problema não só do Brasil. Claro, no Brasil existem vários outros problemas, que tem a questão da demora e tudo mais. Mas eu acho que o problema é muito maior por não ser unificado. Todas as regras do VAR, acredito que ainda não foram unificadas. Então, um jogador que joga aqui no Brasil vai ter uma regra para o VAR, o outro jogando pela seleção vai ter outra regra. Né? E aí fica até difícil se posicionar em campo, sabe? Então, acho que afeta muito, eu acho que o problema é muito além do Brasil só no VAR. Não, e sabe o que me acaba causando também um pouco de estranheza e eu acredito que até complique para os próprios árbitros? Vamos lá. Vamos pegar o exemplo do Anderson Daronco, tá? Quando ele apita o jogo do Campeonato Gaúcho, o Anderson Daronco tem uma orientação. Quando o Anderson Daronco apita o jogo do Campeonato Brasileiro, ele tem uma outra orientação. Quando ele apita um jogo da Conmebol, é uma outra determinação. Quando ele apita um jogo valendo pela FIFA, pela entidade máxima, Copa do Mundo, é uma outra determinação. Então, são dentro de um cenário de um árbitro, só um árbitro, só do Anderson Daronco, são 4 determinações diferentes para o mesmo árbitro que vai ter apitar competições diferentes. É muito complexo para um cara que ainda não é nem profissional da área, né? Lógico que o Anderson Daronco, eu estou pegando um exemplo de um cara que acaba vivendo disso. Exato. Mas se a gente pegar outros árbitros, tem outras profissões, é dono de academia, trabalha como o Carlos Simão era jornalista, e por aí vai, né? A gente acabou esquecendo, entre aspas, de discutir a profissionalização dos árbitros. Exato. Né? E digo a gente, todos nós envolvidos com futebol, quando começamos a encarar a realidade de vai ter VAR no Campeonato Brasileiro, vai ter VAR no Brasileirão, vai ter VAR nos torneios da CBF, achamos, bom, nossos problemas acabaram, mas não. A subjetividade continua existindo porque é uma pessoa que está comandando aquilo ali, é uma pessoa que está olhando e vai ou não avisar o árbitro que aconteceu algo para ser revisto. Então, nós continuamos não treinando essas pessoas, quando eu digo nós, pessoas do futebol, Sim. Nós continuamos achando que a pura solução mágica de haver uma imagem com replay vai fazer o futebol brasileiro melhorar, e não vai. Não é assim, né, Thierry? E mais do que apenas a questão da profissionalização do árbitro, a própria cultura, né? Você explicar isso para o torcedor, você deixar isso mais claro, né? Eu sou a favor da ideia de que a conversa do árbitro de vídeo e do árbitro de campo
deveria ser liberada. Junto com a súmula, você libera a conversa que houve do árbitro de campo com o árbitro de vídeo para zerar tudo. E não só isso, outra coisa que deveria, só antes de interromper, o árbitro deveria ter o direito de se expressar, né? Lógico. A CBF e a Comissão de Arbitragem não permitem que os árbitros falem sobre suas decisões. E o árbitro se torna um demônio, né? Porque é o cara que não fala, é o cara que não dá entrevista, é o cara que não explica as suas decisões. Então, a imagem do árbitro é muito demonizada também por causa de quem comanda a arbitragem brasileira. É por aí, né, Thiago? Não, e tem alguma... Tocou numa questão importante, Thiago, que é a questão da transparência, né? A transparência é importante em qualquer área, ainda mais no futebol. Então, acredito que liberando o áudio, o clube se sentiria tranquilo, né? Porque a gente está lidando com caras que estão trabalhando ali, não são profissionais, mas são da área, da arbitragem. Então, acredito que não teria problema nenhum dessa transparência. E a questão de orientações é muito complicado. A cabeça do árbitro, como tu falou, ela gira em várias situações, em várias orientações. Pode fazer adaptações, né? E isso não é bom para o futebol. A gente está falando de várias situações que acontecem dentro de um mesmo esporte que é o futebol. Então se divide em várias situações. E o VAR, quando chegou no futebol, era para ajudar em situações claras, evidentes, gritantes. Que por ter 32 câmeras num estádio, qualquer um estava vendo e o árbitro era furtado ele sozinho de ver. Só que o VAR hoje já virou uma situação que a gente não consegue mais controlar. Ele está no cartão vermelho, ele está no possível pênalti, ele está no toque, só que nem sempre é situação de erro claro. Fugir um pouco disso, é a minha opinião. Né, porque... e outra, né, eu particularmente gosto sempre da clareza, né. Para mim, o exemplo a ser seguido... Eu sei que por vezes acaba sendo até chato, né? Tudo que eles fazem lá é bom, tudo que eles fazem lá é legal. Não, acho que tem coisas que lá não precisam ser colocadas em prática aqui. Por exemplo, foram tentar implementar a divisão de cotas igual à Inglaterra e não pegaram as peculiaridades que há no futebol brasileiro. Na Inglaterra não tem a transmissão para Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba. Não, o jogo vai passar para toda Londres. Não tem a regionalização da transmissão. É que não fizeram isso na conta e continua essa diferença exorbitante nos direitos de transmissão. Mas eu fugi do tema. O que eu queria falar é que, na minha visão, o exemplo a ser seguido é o que ocorre na Premier League. O lance está sendo analisado pelo VAR, vai aparecer no telão. O que o árbitro está analisando e está vendo junto com a equipe de arbitragem aparece no telão para quem está no estádio compreender o que está acontecendo. Porque às vezes o árbitro está indo até o VAR e o torcedor não sabe o que está acontecendo. O lance de expulsão agora do Diego Souza. Se o cara está lá no estádio acompanhando o jogo, não tem a menor ideia do que está acontecendo, porque é uma entrada que, no detalhe, é um lance que você pode discutir se cabe o cartão vermelho ou amarelo dentro da análise. Mas dentro do estádio, onde ocorre diversos movimentos por segundo, o torcedor acompanha e vê o que o cara quer achar um pelo no ovo. Então eu acho que falta um pouco mais de clareza, além da questão do diálogo, da arbitragem com o árbitro de vídeo ser entregue junto com a súmula da partida, também deveria, na minha visão, o lance que está sendo analisado pelo VAR ser colocado no telão. Mas, destacando para você que está aqui no Virando o Jogo, esse recado muito importante do Sesc. O Sesc Hotéis. Está com saudades de viajar? Bom, então os hotéis e pousadas do Sesc estão abertos, voltando aos poucos, seguindo um rigoroso protocolo de segurança, além dos decretos locais, para você aproveitar todas as estruturas com tranquilidade e conforto. Preste atenção aí, confira o que está preparado. Crianças até 12 anos é cortesia, não paga. Tarifário com novas opções e parcelamento em até 12 vezes. Faça já a sua reserva. Mais informações no site. O site está aqui no rodapézinho aqui, ó. sesc-rs.com.br/hotéis. sesc-rs.com.br/hotéis. Mensagem do Banrisul, daqui a pouco a gente volta já com as escalações de Internacional e Sport, jogo aí para a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Qual é a melhor hora para fazer pagamentos e transferências? A hora que você quiser. Vem aí o Pix no seu Banrisul Digital.
Cadastre-se logo para fazer transações instantâneas, 24 horas por dia, 7 dias por semana, até nos feriados. Ah, e os pagamentos serão sem tarifa para pessoa física. Acesse Banrisul Digital e cadastre-se no Pix agora mesmo. Eu já me cadastrei. Banrisul Digital, tudo no seu tempo. Banrisul Digital, tudo no seu tempo. E é tempo também agora, neste exato momento, de você ligar para o Santo Antônio. Ah, o filé do Santo Antônio, um espetáculo para você aproveitar, seguindo o protocolo aí determinado pela Prefeitura de Porto Alegre, mas agora podendo ficar aberto até a meia-noite. Então dá tempo de você fazer sua reserva. Você não está se sentindo seguro ainda para ir no Santo Antônio, a churrascaria mais antiga do Brasil? Então peça pela teleentrega do Santo Antônio. 32 22 31 30. 32 22 31 30. O filé do Santo Antônio, você pede aquele filé parmegiano que o Rogério Amaral fica cantando em verso e prosa, que vai me levar, que vai trazer para todo mundo, que a gente vai comer. E é lenda urbana. Tem a lenda urbana e tem a lenda da RDC TV. O Rogério Amaral promete para todo mundo que vai levar para comer o filé do Santo Antônio. E não leva. Quando acabar a pandemia, parece. Vamos ver, vamos esperar. Então, na rua Doutor Timóteo 465 ou pelo telefone 32 22 31 30, o filé do Santo Antônio. Um filé é um espetáculo. Vamos passar as escalações aí de Internacional e Sport, começando com o Internacional, a escalação do Colorado, jogando aqui no telão. O Inter com Marcelo Lomba, Rodrigo Moledo, Cuesta e o Wendel. Novidade, então, Zé Gabriel indo para o banco de reservas e o Moledo voltando à equipe titular. O Moisés também ficando no banco e o Wendel jogando. Rodrigo Lindoso, Edenilson, Patrick, Marcos Guilherme, havia disputa entre o Marcos Guilherme e o Bruno Prachedes. Leandro Fernandes fazendo dupla de ataque junto com Abel Hernandes, Thiago Galhardo sendo preservado. E essa escalação do Internacional, Heloísa Bordim? Pois é, até parece que o Cudê mais uma vez vai tentar colocar o Rodrigo Moledo ali, né, acredito muito pela questão da torcida, mas para poupar também, porque ele gosta de usar o Zé Gabriel, então ele vai tentar poupar o Zé Gabriel. E a questão do Galhardo, né, o Galhardo começando a partida no banco, também eu acredito que seja questão para poupar, até pelo desgaste físico, mas eu acredito que o Galhardo vai fazer falta no time do Inter, até porque ele é a peça-chave da equipe colorada. Charlie Veloso, e aí, essa escalação do Internacional. Pode manter aqui a escalação aqui na tela para a gente ir analisando um pouco esse time do Internacional, Ana, por favor, para a gente ter uma ideia aí. E aí, Charlie, essa escalação do Internacional? Olha, Thiago, particularmente me agrada muito a escalação quando começa com o Moledo, porque eu acho que é o que o Inter tem de melhor na zaga. Acho que o Marcos Guilherme se entende por uma questão de estilo ali, talvez de jogo que o Cudê goste de ter na equipe, mas eu sempre acredito que oportunidade, quando se dá, ela se dá quando tu começa uma partida. E eu vejo que o Inter tem essa dificuldade de dar oportunidade para começar a partida para alguns jogadores. Talvez o Peglo, talvez a gente vê alguns jogadores a mais no time do Inter. Eu acho que o Marcos Guilherme ganha muitas chances e tem apresentado muito pouco ainda para o time do Internacional, que é pelo menos o lado negativo dessa escalação, pelo menos para esse jogo. Leandro Fernandes e Abel Hernandes, Matheus Schwenk. Será que não daria? Será que não daria para colocar o Yuri Alberto? Eu gostei da entrada dele no jogo contra o Atlético Paranaense. Pareceu um jogador de força, deu algumas arrancadas. Será que não dava para ver um pouquinho mais dele? Acredito que o Leandro Fernandes vai acabar perdendo espaço nesse time pela natureza mesmo, porque ele é um jogador fraco. Pela natureza é muito bom, né? A natureza vai tirar o Leandro Fernandes. Nessa escalação, Thiago, eu queria destacar para vocês alguns pontos. Primeiro ali, o Moledo. Moledo titular, acredito eu que na cabeça do Cudê, ele é titular hoje por ser jogo na Ilha do Retiro, gramado ruim, vai ser aquela fumaceira. Sport, que é um time fraco, vai tentar meter bola na área. Então, opta-se por um jogador de mais força do que o Zé Gabriel, que é um jogador um pouco mais muito mais técnico do que o Moledo. Os outros destaques aí, Leandro Fernandes, ou vai ao racha,
porque é um jogador que a última impressão dele é muito ruim quando ele é expulso lá em Cali contra o América e prejudica o Inter. O Inter, que tinha condições de ganhar aquele jogo, acaba se retraindo e segurando um 0-0 muito pela expulsão do Leandro Fernandes. Outros pontos a se destacar aí: Yuri Alberto, um jogador que realmente a gente tem muita expectativa, porque é um cara que já brilhou com a seleção de base no começo do ano. Outro ponto que é muito legal destacar: Rodrigo Dourado, né, de volta à relação de um jogo de futebol após muito tempo. Ele já está há mais de um ano sem jogar, desde junho ou julho? Julho. 15 meses. Desde julho do ano passado sem entrar em campo, então acho improvável que ele entre hoje, mas só de estar vivendo o ambiente de jogo já é muito legal. A gente tem muita expectativa em cima do Dourado e também o Charlie falou bem ali, né? O Peglow é um outro cara que eu também tenho muita expectativa. Ele estava disponível, né, algum tempo atrás, né? Teve Covid, também teve lesão, desde o começo do ano teve lesão séria, né? Então o Peglow é um cara que acredito que a torcida vai ouvir falar muito ainda desse jogador. O Peglow particularmente até tem um pouco mais de calma com ele, porque esse daí pulou etapas, né? Ele sai lá do sub-18 do Internacional, não passa nem pro sub-20, sub-23, vai direto pro profissional. Então até essa questão aí de lesões musculares, de dores e tal, é parte do processo de um garoto que saltou etapas, né? Que pulou etapas. Muito por mérito dele, né? Sim. Lógico, pela qualidade dele, né? Pelo trabalho que vem sendo feito, mas é um período de transição, né? Claro. Do Peglow. Então, tomara que ele consiga atingir a expectativa gerada por parte da torcida do Internacional, mas tem que ter calma, porque é o primeiro ano de um garoto que, repito, saltou do sub-18 do Internacional e foi ao elenco profissional. Então dá para projetar o Peglow como titular, Peglow, a dupla de ataque do Thiago Galhardo. Se fizer isso, melhor. Mas não dá para gerar essa pressão em cima do jogador de um atleta que ainda tem muito a crescer, muito a acrescentar ao Internacional. Teremos Thiago Neves hoje à noite em campo? Vamos jogar aí no telão, Ana, a escalação do Sport Recife. Fez que gol pega a equipe. na semana anterior, né? Fez gol aí contra só, o né? Botafogo. Só, né? Aí o técnico Jair Ventura colocando o goleiro Lua Poli no gol. Patrick na lateral direita, Maidana, né, que estava com uma gastroenterite, não jogou contra o Botafogo, volta a dupla de zaga com o Adrielson. Na esquerda, o Luciano Juba, o Sander está lesionado. Marcão, Ricardinho, Lucas Mugni, que voltou dos mortos, né, estava lá escondido no Flamengo, ressurgiu o Mugni. Thiago Neves, Marquinhos e Hernani Brocador, o técnico aí, o Jair Ventura. E esse Sport aí, dá para fazer alguma frente? Enquanto isso, o Grêmio fazendo 3-1, né? Isso, 3-1. PP, né? 2 gols já do PP dentro da partida. Esse Sport, dá para fazer frente diante do Internacional ou o Inter tem que fazer muita força para perder para a equipe do Sport? Olha, primeira questão é que é um time muito lento, né? É uma equipe que vai se arrastar na meia cancha. Então o Internacional, além de ser favorito pela uma questão de tabela, de desempenho, também tem essa questão do Sport ser uma equipe muito lenta. Embora eu goste do Jair Ventura, do jeito que ele conduz o futebol, acho que ainda não é um ideal para um clube, talvez da estatura ainda do Grêmio, do Internacional, mas é um cara, para mim ainda no futebol brasileiro é promissor. Ele é um cara que faz um trabalho sério, dificilmente foge um pouco da sua característica de jogo. Gosta de colocar jogadores, fez um trabalho interessante com o Botafogo que o Grêmio passou em 2017, né? Ele lamenta até hoje aquela partida aqui na Arena com o gol do Lucas Barros, se não me engano. Isso. Mas o Inter hoje entra como franco favorito, pode tirar tranquilamente a diferença do Sport, e a diferença é gritante entre as duas equipes, na minha opinião. Se o time do Sport já é ruim, você olha o banco: Rafael Thierry, Chico, que é um zagueiro bem ruinzinho, Márcio Araújo. Tá por lá, Márcio Araújo. Tá por lá, né? O Leandro Barça, que fez até um bom brasileiro no ano passado pelo Goiás, mas está no banco do Sport, então a gente já vê que a situação é meio complicada. Jonathan Gomes, outro que foi bem no ano passado pelo CSA, mas não confirmou. Esse Sport, eu me surpreendo até hoje em ver que o Sport ganhou do Grêmio. E me chama a atenção também a contratação, né? O Júnior Tavares, que é um jogador que surgiu nas categorias de base do Grêmio. O Felipão gostava muito desse lateral esquerdo, dava chance, dava oportunidade. Mas daí depois acabou ocorrendo um ruído na própria renovação de contrato. Ele foi passado por São Paulo, do São Paulo acabou saindo para o futebol português e volta agora ao futebol brasileiro. Aí o Júnior Tavares, que tinha um futuro promissor, mas em algum momento acabou virando fio, né? Se perdendo. Isso acontece demais, né?
A gente vê um outro exemplo de lateral do Grêmio, o Marcelo Hermes, né? Marcelo Hermes. Sumiu, né? Ele tá no Marítimo, se não me engano. Isso. Então, passou pelo Goiás, passou pelo Cruzeiro, não quis renovar com o Grêmio naquela oportunidade e acabou Saiu aí... matéria agora essa semana dizendo que se arrepende. É verdade. Que escutou o empresário na época. Sempre é aquele discurso né? de regresso, né? Aquele discurso de abrir mercado, de olha... Olha, se quiser... Olha, dependendo de como o Renato às vezes pensa algumas coisas, aquela curtida né? no Instagram, né? Aquela espertinha. Começou né? a seguir. Se quiser, eu quero. Curte a foto antiga, né? Exatamente, Vai lá e dá um PEN, olha, curte a tô foto aí. antiga, foto 2018, PEN, e tá. Tá querendo, né, alguma coisa. Ai, mas você que quer um carro bacana, tem que ir na Car House, no Rio Grande do Sul. Quem pensa em Toyota, pensa logo em Car House. E não é à toa, já que são quase 30 anos trazendo a qualidade Toyota para o Rio Grande, em Porto Alegre, Novo Hamburgo, Gravataí, Taquara, Santa Maria, Passo Fundo, Ijuí e Erechim. Você encontra toda a tecnologia e inovação na linha Toyota e o incomparável atendimento Car House. Car House, você pode entrar em contato no serviço do WhatsApp da Car House, 51 21 21 1800. Toyota é na Car House. 30 minutos aí da primeira etapa, o Grêmio vai vencendo o Botafogo por 3-1, mesmo tendo um jogador expulso, né? O Diego Souza foi expulso logo no começo da segunda etapa, onde o Grêmio já vencia por 2-1 e mesmo com um jogador a menos, o Grêmio vai vencendo por 3-1, a equipe do Botafogo vai subindo o elevador e chega até a 10ª colocação do Campeonato Brasileiro. Entretanto, né, gente, convenhamos, é muito aquém do investimento que o Grêmio faz nessa temporada, que é maior do que do ano passado, e pelo elenco que o Grêmio tem, né? É bem aquém, né? Sim, eu acredito. E até, claro, tem a questão que o Grêmio já deixou claro que vai priorizar as Copas, né? Então ainda a gente não conseguiu ver o Grêmio 100% focado em um campeonato, porque a Copa do Brasil o Grêmio ainda não entrou, a Libertadores está engatinhando, mas fica bem abaixo nesse Campeonato Brasileiro. Eu acho que nem o torcedor gremista não esperava também esse início bem abaixo. Mas o Renato confia, né? O Renato confia no seu grupo, assim como o presidente, que também já falou que não existe chance de rebaixamento, que confia 100% no trabalho do Renato. Então, agora, o que resta para o torcedor gremista é esperar e ver se o Grêmio vai conseguir subir. Hoje, esses 3 pontos já são importantes, né? Porque o Grêmio vem de muitos tropeços, mas, e ainda, se quiser subir mais na tabela, eu vejo que precisa melhorar ainda mais o futebol em campo. Aquela pergunta para o Renato que poderia ser feita, né, sobre as 10 rodadas, né, pergunte depois das 10 rodadas, onde é que o Grêmio vai estar, depois de uma vitória fica um pouco complicada, né, mas é um questionamento que tem que ser feito, né, porque o Renato cantou em verso e prosa que depois de 10 rodadas, aquele questionamento era na 5ª rodada, né, o Grêmio já estaria na parte de cima, os cavalos paraguaios já desceriam e o Grêmio segue ainda na parte de baixo, né. Hoje é o primeiro jogo do Grêmio pós-luz alta do presidente Romildo, né. Perfeito. Hoje é o primeiro jogo após a entrevista que ele deu ontem na Grêmio TV, respondeu perguntas de torcedores, inclusive muito legal a iniciativa do Grêmio de abrir para que o seu presidente responda perguntas de torcedores e ele deixou algumas coisas muito claras, né, como o fato da cobrança do Maicon, que o Maicon cobrou a falta de resultados do Grêmio após a derrota para o Santos. O presidente falou que não é o momento de cobranças externas, é um momento de discrição. Falou que a preparação física é algo que lhe incomoda, assim, acredita que falta energia em alguns momentos para o Grêmio. E isso é uma luz alta muito grande também no Renato, porque ele deixou claro, inclusive, né, o presidente Romildo falou que a preparação física é um pedido da comissão técnica, logo de Renato Portaluppi. Então, e hoje, inclusive, é um bom momento para avaliar isso, porque o Grêmio está com 1 a menos o segundo tempo inteiro e está segurando o Botafogo e correndo mais do que o Botafogo. Não que talvez seja uma grande virtude correr mais que o Botafogo hoje em dia, mas né, hoje é o primeiro jogo pós-luz alta. É por aí, né, Charlie? O Grêmio passa, acho que pelas fases aqui que a gente construiu no debate, né? Preparação física, cobrança, desempenho muito abaixo de alguns jogadores, e eu gostaria de destacar um que me preocupa muito, talvez alguns não concordam, mas eu respeito, é apenas o que eu acho, que é o Matheus Henrique.
Ele representa muito do desempenho abaixo, ele não, quando ele não tem o Maicon, que é a referência no meio campo, embora muitos acreditem que a dupla ideal seja com um cara mais marcador e outro que sai mais para o jogo, mas o Matheus Henrique, na minha opinião, descreve exatamente o momento que o Grêmio vive, que é daquele passe para o lado, de um time mais acomodado dentro de campo, parece que está esperando os mata-matas, está esperando as Copas, né? E isso já virou meio que rotina. O Renato, ele no primeiro semestre ali, pós-gauchão, ele começa a tranquilizar os jogadores, tira algumas peças importantes do time para começar o Brasileirão, porque tem muitas rodadas, e esperando a Copa, porque no segundo semestre aí sim ele começa a esquentar a Copa do Brasil, que são pouquíssimos jogos, né? São pouquíssimos jogos que tem e a premiação muito boa, né? Digamos, é muito boa, o bicho aumenta, tudo aumenta, né? A gente sabe como é que funciona. E eu acredito que o Renato acredita muito nas Copas e consegue convencer que o Grêmio faça exatamente isso, né? Algumas teimosias também, né? Passa, né? Como o Tassiano não era, daqui a pouco era negociado, daqui a pouco apareceu como titular contra o Santos, daqui a pouco apareceu outras questões ali, como o Robinho entrando, agora começou a dar uma resposta. Teve a questão do Thiago Neves, que foi emblemática, né? Eu até acredito que o Grêmio precisa de um meia, o Grêmio busca esse meia desde o início do ano. Quando não tem o Jean-Pierre, e o Jean-Pierre também não estava no seu ápice físico, enfim, o Grêmio não tem outro meia. Tentou com o Isaac, está tentando com o Robinho, não consegue encontrar, e quando tem que substituir o Diego Souza, então nem se fala, né? Não tem peças. Então acho que isso pode pesar muito para o Grêmio ali na frente. Até o colega Wilton Mombach, ele conversou com o presidente Romildo Bolzan Júnior e questionou, né, para o presidente do Grêmio qual seria o Grêmio ideal dele, né? E o Grêmio ideal do presidente, no qual ele citou, seria Vanderlei, Orihuela, Jeromel, Kahneman e Diogo Barbosa. Matheus Henrique, Maicon, Jean-Pierre, PP, Alisson e Diego Souza. É por aí o melhor Grêmio ou vocês fariam alguma alteração, né, nessa equipe base? Para mim é esse time. E o que é incrível porque o Renato não usa esse time. Né? Sim. Mesmo quando tem todos esses jogadores à disposição, ele escolhe entre os laterais. Ele não escala Diogo Barbosa e Orejuela juntos, por exemplo. Hoje, de novo, escalou o Diogo Barbosa, mas deixou o Vitor Ferraz de titular. Essa é uma regra que, inclusive, vale muito discutir porque a gente não sabe por que essa regra que o Renato criou na cabeça dele, que não pode escalar dois laterais que sejam mais ofensivos. Como se o Vitor Ferraz fosse um lateral defensivo, e não é. No Santos, ano passado, ele chegou a ser usado de meia em algumas ocasiões. Então, como volante. Exato. Então, é uma regra que o Renato criou que eu, sinceramente, não entendo. Eu também já cheguei a ver essa questão dos dois laterais serem mais ofensivos e por isso ele opta por um mais e outro menos para tentar ajustar ali o equilíbrio do time, mas também é difícil de entender, até porque muitas vezes aí ele coloca o Cortez, que é abaixo, então mesmo que tu fique com um mais ofensivo e um mais defensivo, mas o Cortez vai ficar abaixo e aí não vai adiantar essa regra que ele criou, né, conforme o Matheus falou, na cabeça dele, não funciona, mas eu acho que é por aí mesmo o time do Grêmio E além disso, tem outra questão também que é importante a gente ressaltar, que é dos desfalques, né? Que não só o Grêmio, mas todos os times do Brasileirão estão passando. O Inter também, acho que o trabalho do Kudê com todos os desfalques que tem está fazendo um milagre. Algumas vitórias são meio que no milagre, porque existem muitos desfalques. E aí existe o medo também de a necessidade de poupar o jogador e o medo de colocar em campo, de machucar, porque tem outra competição nem na semana seguinte, às vezes no meio da semana ou no final de semana. Então, acredito, né, não só apontando os dedos, mas tentando entender também o lado do treinador nesse momento. Existem muitos desfalques e essa necessidade de poupar. Mas claro que, por exemplo, o Jorge Jesus já mostrou que essa questão de rodízio talvez não precise existir. Então, acho que falta para o Grêmio, e vejo também que muitas vezes falta para o Kudê encontrar esse equilíbrio entre o rodízio e aí tendo que lidar, claro, com os desfalques que aí não tem como segurar, né? Mas o que chama atenção é que mesmo questionada a campanha do Internacional no Campeonato Brasileiro, a campanha é melhor que 2019. Ana, a gente separou aí a arte aí das comparações de campanha, a campanha do Internacional, o aproveitamento do Internacional em 2019 e o aproveitamento do Internacional em 2020. E chama atenção os números, especialmente os números na parte ofensiva do Internacional, né? O ataque anotando mais gols,
A defesa sofrendo menos gols, né? Até a diferença não chega a ser tanta assim, 2 gols, né? Mas número de chances criadas é maior, conversão de chances é maior, chutes para marcar um gol é menor, chutes sofridos, o Inter sofre menos chutes, né? E chances criadas, até nas chances cedidas, perdão, o Inter cedendo também menos chances. É um trabalho que vai se mantendo consistente do técnico do Internacional, né? Esse é o melhor desempenho do Inter a essa altura do campeonato desde 2014. Então, acho que isso também ajuda, e esses números ajudam a denotar isso. O Kudê, claro, tem uma pressão muito grande em cima dele, pela falta de títulos dos últimos anos, pela questão especialmente esse ano do Grenal, que o Kudê não conseguiu superar o Renato Portaluppi, mas os números estão aí para mostrar que ele vem fazendo sim um bom trabalho e, como a Heloísa falou, ele tem de se virar também. O Thiago Galhardo é o melhor jogador do Brasileirão e hoje é banco, porque senão ele vai estourar. E daí você coloca o Abel Hernandes, que é um jogador muito abaixo, mas você ora para os céus para que os deuses iluminem o Abel Hernandes e o Leandro Fernandes. E sabe o que eu acho mais curioso ali, e os números acabam comprovando isso, né? A defesa do Internacional é tão questionada, tão debatida, né, nesse trabalho do técnico Eduardo Kudê. A defesa sofreu menos gols que o ano passado, onde havia um trabalho de vanglorização do Cuesta e do Rodrigo Moledo. A defesa acaba cedendo menos chances criadas à equipe adversária e acaba deixando a equipe adversária chutar menos vezes ao seu gol. Mesmo assim, Thiago Veloso não serve aí para a torcida do Internacional, que é o Rodrigo Moledo no time. É que são questões, eu acho, para mim, muito separadas. Assim. Eu acho que o trabalho que o Kudê faz hoje é muito bom com a equipe que ele tem, com o time que ele tem, com as peças de reposição que ele tem. É acima da média. Ele carrega o Inter a um patamar talvez que poucos, ou para não dizer nenhum, talvez conseguiriam levar o Inter no Campeonato Brasileiro. Mas quando tu olha a estatura do clube, a história que o clube tem, o torcedor ele não vai medir por esse patamar de momento que o Kudê está fazendo a mais. Ele vai medir pelos títulos, por ambicionar. Né? O que ele faz, o que ele consegue com as peças de posição que tem, essa é a grande verdade. E tem um grande ensinamento ali dos números, né? Que nem sempre jogar defensivamente tu proporciona menos chances. O Inter mudou o conceito quando trouxe o Eduardo Kudê, mudou o conceito, joga ofensivamente, não independe de qualquer coisa, joga ofensivamente e dá menos chances para as equipes adversárias. Claro que talvez, que não há como medir, talvez como números, mas chances mais letais. Então acabam acontecendo gols por time estar jogando ofensivamente, dá mais espaço talvez, e acaba acontecendo isso. Mas é legal que os números mostrem isso, que mesmo tu jogando 2019 com um time um pouco mais com as linhas, né, defensivas, recuadas, que tu vai ter um time mais resguardado. Talvez jogando ofensivamente dá menos chances, isso que os números mostram. Acho que são questões pontuais para o Eduardo Kudê, e eu acho que ele transpareceu isso já em coletivas, dizendo que talvez algumas coisas que foram prometidas na contratação dele, de jogadores que o Inter pensava, e depois se ele teve outra realidade, daqui a pouco ele se depara com ter que dar chance para o Pótica de novo, ele tem que repetir o Marcos Guilherme, ele tem que insistir com o Moisés, voltar atrás com a lateral do Wendel. Então são questionamentos que são pontuais, mas para mim são, o trabalho que o Eduardo Kudê faz é muito bom no Internacional, muito bom. Não é o nível da estatura do clube, tem que disputar todos os títulos, vencer grenais, importantíssimo aqui, né? Ainda mais aqui na aldeia, mas o trabalho que ele faz é muito consistente. Acho que faltam algumas questões bem pontuais, Thiago, principalmente também de tentar se fazer entender em português, né? Nos ajudar, né? Alô, mas vamos lá, vamos ser sinceros. Né? Alô, o português ajuda, né, é uma língua difícil, e eu acho até por causa disso ele não arrisca tanto. Porque ele falando espanhol, o pessoal pega umas palavras dele e já tira um pouco, não tira do contexto, mas acaba tendo uma outra interpretação. Imagina ele buscando falar o português da maneira dele. Ia ser um Deus nos acuda. Na semana passada, na entrevista coletiva após a vitória contra o Bragantino, teve um momento até engraçado, né? Que ele falou que conversou com o Rodrigo Dourado um rato. E ficou todo mundo... Ai. Mas preste atenção nesse recado que eu vou dar agora, o recado do Banrisul. Faça o seu cadastro no Pix pelo Banrisul Digital. Logo você vai pagar e receber em tempo real, 24 horas por dia, 7 dias por semana e até mesmo nos feriados.
Vem aí o Pix no seu Banrisul Digital. Faça o seu cadastro no aplicativo do Banrisul. Mensagem do Zafari e na volta a gente vem com mais Virando o Jogo aqui na tela da RDC TV. O talento da família Silveira sempre foi produzir as melhores maçãs da região. As mesmas que o Fernandinho escolhe com carinho quando vai no Zafari. É que, de uns meses pra cá, a família descobriu que a mamãe tinha outros talentos. Fazer a melhor torta de maçã do mundo. A vida acontece quando você se encontra. E para você aproveitar bem essa torta de maçã, curtir bem ela, você tem que manter o corpo na estica. E a corpo na estica para você manter bem aí com o verão chegando é no Ciclo 21, do professor Leandro Brandão, Centro de Emagrecimento e Condicionamento Físico. E o bacana é que o professor Leandro Brandão, sabendo da situação complicada de todos neste momento de pandemia, você não precisa montar aquele plano trimestral, plano de 6 meses, plano de 1 ano, um plano anual. Não, você pode pagar mês a mês. Faz um plano mês a mês lá com o professor Leandro Brandão. E se você não está se sentindo seguro ainda, converse pelo WhatsApp. Você vai ter aulas também virtuais com o professor Leandro Brandão. Então preste atenção no WhatsApp 99 783 1477. Eu vou repetir o telefone 99 783 1477, ciclo 21. O Grêmio, já na reta final da sua partida, vai vencendo a equipe do Botafogo por 3-1, 2 gols de PP e 1 do Diego Souza. O gol da equipe do Botafogo foi anotado pelo Matheus Babi. Falando ainda mais um pouquinho de seleção brasileira, vamos acompanhar a palavra do Neymar pós-partida, pós-vitória da seleção brasileira. Ele que anotou 3 gols, a própria Heloísa trouxe aí alguns números sobre o Neymar, né, chegando aí cada vez mais, se aproximando dos grandes artilheiros com a camisa da seleção brasileira. E ele falou no pós-jogo, você acompanha aqui do Virando o Jogo. Foi um jogo muito difícil, né? A equipe deles é uma equipe que é muito aguerrida, deu bastante trabalho pra gente. O campo não favorecia nosso jogo, né? Um campo muito seco. Mas a gente conseguiu, né, acho que sobressair sobre as adversidades que tivemos no jogo. E acho que no modo geral fizemos um bom jogo, conseguimos a vitória, que é o mais importante. Eu fiz em homenagem ao Ronaldo, né, que eu empatei com ele em gols e quis homenageá-lo de alguma forma, porque é um ídolo para todos nós brasileiros, para mim principalmente. Né, então foi uma pequena homenagem. Com certeza, é um clima muito difícil, né, jogar assim, mas acho que os novatos, né, como você disse, acho que tem experiência, né, jogam em clubes grandes, sabe que vai encontrar essas situações, então acho que está todo mundo de parabéns. Tá de parabéns a seleção brasileira aí com o técnico Tite, ficou 1 ano parado, né, e aí, qual é a avaliação? O Brasil mantendo um trabalho a longo prazo, né, fazia tempo que um treinador não virava após a Copa do Mundo, né, o Felipão não virou, o Parreira não virou, Dunga não virou, Tite agora vira, Zagallo em 98 não virou, Parreira em 94 não virou, em 90 não virou. Olha, eu acho que eu não me recordo. E o Tele Santana, que foi o último treinador que eu me recordo que treinou o Brasil em 2 Copas do Mundo, ele treina em 74, sai da seleção brasileira e depois ele volta em 78. Ele não chega a ficar ali o ciclo 74 para 78, né? Faz tempo ali, hein? O Tite vem fazendo um trabalho justo. Perdão, 82 para 86. Eu falando 74, não, 82 para 86 o trabalho do Tele. Ele faz eu sabia que eu estava falando uma coisa errada. E o Matheus começou a me olhar ali, 74 para 78, Matheus, não, essa conta não está sendo certa. Eu não corrigi porque achei que o amigo estava esperando o momento certo ali, né? Mas o Tite faz um trabalho justo, Thiago, e justo talvez não seja o melhor adjetivo quando você fala de seleção brasileira. Sim. De novo, vou bater nessa tecla, na hora do jogo grande, na hora do jogo importante. O jogo grande, ok, final de Copa América contra o Peru, beleza, não é tão grande, mas semifinal de Copa América contra a Argentina, legal, ganhou. Mas aquela derrota para a Bélgica
aquele gol perdido pelo Renato Augusto na reta final do jogo não sai da minha cabeça. Acho que na hora de se provar contra um grande europeu, e desculpem, eu considero hoje a Bélgica um grande europeu, me julguem, me julguem. Na hora de se provar contra um grande europeu, o Brasil ainda está devendo. O Brasil precisa tentar achar um jeito de enfrentar a França, de enfrentar a Alemanha, de enfrentar a Itália, de enfrentar a Inglaterra, que vem fazendo um bom trabalho. Hoje perdeu, mas vem fazendo um bom trabalho com o Southgate. Então, quando o Brasil conseguir se provar contra essas seleções, eu vou ficar um pouco mais otimista para a Copa do Mundo. O problema, né, Charlie e Heloise, é que não vai ter tempo para amistosos agora, né? Por conta aí de todo o calendário ter sido apertado com as eliminatórias. Vai ter Eurocopa, vai ter Copa América em 2021, não vão ocorrer tempo para amistosos, né? Então não vai nem para fazer um teste para ver o termômetro dessa seleção brasileira, para ver se vai dar conta do recado ou não, né? Eu acho que o Tite está fazendo um bom trabalho, só que, claro, ainda falta essa questão da segurança, de passar uma segurança para a torcida. Até acredito que por isso muitos técnicos, como tu comentou, não ficaram depois da Copa, porque perdeu a Copa, falta aquela confiança. A gente pode fazer algumas críticas ao trabalho do Tite. Eu acredito que uma das principais para mim que mais pesa é esse relacionamento paternalista que ele tem com os jogadores. Eu não acho que isso seja tão legal e tão bom para a seleção. Mas ele faz um bom trabalho e hoje eu não consigo ver alguém melhor ou mais qualificado para a seleção brasileira que o Tite. Então, eu acho que a gente pode dar mais esse tempo para o Tite, podendo chegar até mais uma Copa com ele, mas como o Matheus falou, acho que a prova de fogo é contra as equipes europeias e aí a gente vai ter que esperar para ver, né, como é que vai sair esse trabalho. Treinador brasileiro, tem algum melhor que o Tite, Charlie? Não tem. Eu acredito que o Tite é a última cartada que a gente tem a nível de futebol brasileiro. Depois a gente vai ter que mudar o nosso vai ter que mudar o nosso jeito de fazer, vai talvez admitir um técnico estrangeiro na seleção brasileira, vai romper essa linha, porque o tempo que está demorando para surgirem novos treinadores, o Palmeiras com o investimento que tem, foi no Luxemburgo, o Grêmio está com o Renato há muito tempo, os principais times, né, e a gente vê que o Jorge Jesus passou por aqui, fez um estrago muito grande de conceito, de debate, de estrutura, de tudo. E os nossos técnicos não aproveitaram. Por orgulho. Por orgulho. Por orgulho, né? Acho que a gente tem que aprender, né, para poder fazer algo diferente. O Sampaoli está aí, provando mais uma vez. Aí, sempre que um estrangeiro vai bem aqui no Brasil, a gente diz, mas é com a estrutura, com o investimento. Mas por que os clubes brasileiros, com os treinadores brasileiros, não conseguem fazer tal investimento? Porque o Sampaoli... Palmeiras tem investimento também. O Luxemburgo perdeu em casa para o Curitiba. E aí? E é a terceira derrota seguida, se não me engano, não consegue dar um padrão. A única coisa legal que eu acho que o Luxemburgo conseguiu fazer é dar vez aos meninos. A garotada. Né? Surgiu meninos. E o próprio tamanho do Luxemburgo permite o garoto se sentir mais confortável. Né? O Renato faz isso muito bem, né? O Renato a gente tem vários questionamentos ao trabalho dele, mas essa questão de deixar o garoto confortável é muito importante, né? Porque a transição é muito difícil, né? Receita do clube também, né? É importante porque os clubes vivem mal no momento financeiro e vai lá o Luxemburgo, o Renato e traz os meninos para jogar, então é importantíssimo. Acredito que a gente vai romper essa estrutura de ter técnicos brasileiros se o Tite não conseguir. E só mais um detalhe, eu acho que o maior ensinamento que o Tite tem que trazer da última Copa do Mundo para essa é a mudança rápida de pensamento, de conceito, de estrutura. Ele se prendeu muito na última Copa do Mundo, em não mudar o Gabriel Jesus, em não mexer na estrutura do time. E ele mesmo, no próprio feedback que ele dá em entrevistas, ele fala que foi o maior, talvez, algo que ele não conseguiu mudar, ele não conseguiu fazer na última Copa. Então acho que é importante porque o Tite tem esse feedback. E ele é um cara que eu gosto muito porque ele é transparente no jeito que ele pensa. Errado ou certo, mas ele é transparente no jeito que ele pensa e isso me agrada muito. Eu consigo ler aquilo que o Tite pensa sobre o futebol. Ele traz a imagem, ele não tem medo, ele fala, ele não se esconde. É ruim quando o técnico vai politicamente, mas eu entendo, como treinador da seleção, se alguma vez ele for, está perdoado. Agora, gosto muito desse estilo que o Tite consegue fazer. Né? Porque até sobre essa questão de mudanças, né, Thiago? Se a gente for pegar seleções que acabam levantando a taça, especialmente a seleção brasileira, ocorrem mudanças, ocorrem alterações, né? Não é demérito nenhum você
dentro de uma competição, ver que ó, esse jogador está no melhor momento, esse jogador está numa melhor função. Então isso ocorre aí com uma certa naturalidade. Valeu, Heloísa Bordim, obrigado. Agora já sabe o caminho, pode vir sempre aqui no Virando o Jogo. Muito obrigada, Thiago. Obrigada pelo convite, obrigada também para os colegas, né, que a gente pôde debater. Estamos abertos para novos convites. Boa. O Matheus já conhece o caminho aqui, estamos sempre juntos, né, Matheus? Obrigadão, Thiago. Valeu, boa noite a todos. Um grande abraço. Valeu. Valeu, Charlie. Tamo junto, meu querido. Valeu, obrigadão aí pelo convite. Bater aquela bolinha, hein? Esperamos aí. Pessoal, ficamos curiosos aí, se é bom mesmo. Gente, vamos ter que fazer uma filmagem. Se criou uma expectativa que não vai, gente. Não, e aqui, ó, só pra melhorar, ganhamos um elogio do homem aí, o Rogério Amaral, aqui na reta final, mandou uma mensagem aqui, ó. Parabéns, excelente programa, ótimos convidados. Obrigado, Rogério, eu sei escolher convidado. Modéstia à parte, eu sei escolher produção convidado. mandou bem. Terminando Virando o Jogo, mas não termina a programação de esporte aqui da RDC TV. Coladinho vem chegando Cadu Oliveira com 2 toques para repercutir a vitória do Grêmio sobre o Botafogo, 3-1, 2 de PP, 1 de Diego Souza, o gol do Botafogo com o Matheus Babi, e também já comentando aí um pouco do jogo do Internacional contra o Sport agora às 9h30 da noite. A gente volta amanhã a partir das 8h15 aqui na tela da RDC TV. Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul. Cadastre suas chaves Pix agora mesmo pelo aplicativo Banrisul Digital. E Car House Toyota é na Car House incomparável.